Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nessa terceira videoaula, nós daremos continuidade ao conteúdo que trata do Egito Antigo, né? Com destaque para a religião e a ciência no Egito Antigo, certo? Pois bem, como a grande maioria das civilizações e dos povos da antiguidade, que eram politeístas, o Egito Antigo também é uma sociedade politeísta. Então, a religião era um aspecto muito importante na vida do Egito Antigo, né? A religião ela vai influenciar todo esse período do Império do Egito Antigo, né? Então, a religião ela influenciava praticamente todas as dimensões da vida egípcia. A arte, a medicina, a literatura e até mesmo o próprio governo sofria essa influência do aspecto religioso, certo? Então, como dito, as características principais da religião egípcia era o politeísmo. E o que é isso? O politeísmo é quando se acredita em vários deuses, em várias divindades, né? Então, essa era uma característica da religião egípcia, o politeísmo. Assim como uma forte crença em uma existência de vida após a morte, certo? Pois bem, sendo politeísta, como já dito, os egípcios acreditavam em vários deuses, que geralmente esses deuses estavam simbolizados por forças e fenômenos da natureza, né? Então, os deuses egípcios estavam associados a essas forças e fenômenos da natureza. Os deuses egípcios, eles poderiam ter formas humanas, que é a chamada formas, essa forma nós podemos chamar de antropomórfica, né? Teriam também a forma de animal, que é a forma, podemos chamar de zoomórfica, e teria a forma que juntava as duas, ou seja, tinha parte humana e parte de animais. Então, quando o Deus tinha essas duas formas, eram formados por essas duas formas, humano e animal, se chama de antroposomórfica, certo? Então, assim, era como se dava as formas dos deuses do Egito Antigo, né? Cada cidade do Egito Antigo costumava cultuar, ter um deus principal e cultuar esse deus. E, geralmente, para cultuar esse deus, essa cidade erguia um templo em referência a esse deus. Então, era nesse formato que se construiu o aspecto religioso nesse Egito Antigo. Como dito anteriormente, as fases que formaram a grandiosa civilização do Egito Antigo, que foram divididas em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. No Antigo Império, o deus Amon-Ra, né, Deus Sol, que era também visto como Deus, o Criador do Universo, né? Esse Deus era cultuado em todo o Egito, né? Então Amon-Ra era cultuado em todo o Egito. Mas entre a maioria da população havia grande devoção por outros deuses, por outras divindades. A exemplo de Osíris, que era o deus da vegetação, da natureza e o deus dos mortos, que tinha uma adoração muito grande no Egito Antigo. A deusa Ísis, que era esposa e irmã de Osíris. E Horus, que era o deus do céu e filho de Ísis e Osíris. Então, esses deuses, para além desse deus que era cultuado em todo o Egito, esses deuses citados também eram adorados e cultuados no Egito Antigo. Durante todo esse Antigo Império, essa primeira fase
da história da civilização do Egito Antigo, então durante todo o Antigo Império, acreditava-se que apenas o faraó teria a existência após a morte. Como dito, a religião ela apresentava a característica politeísta e uma forte crença na existência de uma vida após a morte. Porém, nesse período do Antigo Império, acreditou-se por muito tempo que apenas o faraó teria, né, direito ou essa existência após a morte, né? Por conta disso, os ritos funerários serviam exatamente para preparar o faraó morto para essa nova etapa que aconteceria no outro mundo, né? E para isso, o faraó era provido de tudo que fosse necessário levar para essa outra fase da vida, né? Essa existência após a morte, né? Era um acontecimento no Antigo Império. Já no Novo Império, o culto aos mortos e a crença na vida após a morte passaram a ser compartilhados por todos os egípcios. Ou seja, no Médio Império, essa existência de uma vida após a morte vai deixar de ser privilégio apenas do faraó e será compartilhado por todos os egípcios. Os egípcios antigos, eles acreditavam que a pessoa, ao morrer, seria julgada no tribunal de Osíris. E uma vez julgada nesse tribunal de Osíris, que era o deus dos mortos, uma vez julgada nesse tribunal de Osíris, podia se retornar ao mundo dos vivos, obviamente desde que ele fosse absolvido. Uma vez absolvido nesse tribunal do deus dos mortos, no caso do tribunal de Osíris, essa pessoa poderia retornar a seu corpo original, né? Então isso era uma crença, uma característica que fazia parte da religião do Egito Antigo. E para que isso de fato acontecesse, era necessário que os corpos fossem conservados, né? E por conta dessa necessidade de preservar os corpos para esse possível retorno após o julgamento no tribunal de Osíris, essa necessidade de conservar os corpos foi o que levou os egípcios a desenvolver a técnica da mumificação, né? Que é essa técnica de preservar os corpos, de preservação dos corpos após a morte. Então, nesse período, havia diferentes tipos de mumificação, desde os mais simples, né, e baratos até os mais caros e luxuosos, né? Porém, a forma mais elaborada de mumificação desenvolvida pelos egípcios antigos, a mais elaborada, consistia em retirar o cérebro e as vísceras do corpo, e após feito isso, esses órgãos eles eram mergulhado, era deixado 70 dias mergulhado em uma solução química para desidratar, né? E uma vez seco, esse corpo ele era coberto de óleos e resinas para recompor sua aparência e perfumá-lo. E depois disso, desse processo, ele era envolto em faixas de linho, entre as quais eram colocadas joias e amuletos para protegê-lo. Sendo assim, uma vez pronto, esse corpo podia ser colocado num sarcófago que era feito de madeira ou de ouro. Isso dependia das condições de quem seria mumificado, certo? O processo de mumificação no Egito Antigo, ele era um processo o processo de mumificação era muito caro, não era barato. Então, poucos egípcios daquele tempo podiam arcar com esses custos da mumificação. E por conta de uma grande maioria não ter as condições de custear com esse processo mais sofisticado de mumificação, esse processo era muitas vezes simplificado, né? E era simplificado, obviamente, de acordo com as posses da família do morto, né? Por exemplo,
ao invés de se colocar óleos e resinas, né, que eram produtos, eram substâncias caras, eram colocados, no caso, os produtos mais simples. Geralmente esse corpo, ao invés de ser envolto em linho, em tecido de linho de primeira qualidade, eles eram colocados em mortais de linho, mas já de uma qualidade mais baixa, né? Eram colocados, ao invés de óleos e resina, era colocado sal, e ao invés de ir para um sarcófago, um túmulo imponente, esses corpos eram, uma vez mumificados, dessa forma mais simples, eles eram depositados na areia do deserto, e esse corpo se mantinha conservado a partir da aridez do ambiente do deserto, certo? Então, o processo de mumificação era um processo desenvolvido no Egito Antigo, mas que era um processo que não era barato e nem todo mundo, nem toda a população egípcia tinha acesso ou podia arcar com isso. Esse processo de mumificação criado pelos egípcios antigos, vai também favorecer o desenvolvimento da medicina no que diz respeito ao estudo dos corpos, certo? Mas os egípcios antigos, eles vão ter contribuições importantes no campo das ciências, assim vão descobrir, inventar, ter inventos importantes. E uma dessas invenções importantes do Egito Antigo, dos egípcios, foi a folha do papiro, né? Então os egípcios, nesse período, ao falando do Egito Antigo, os egípcios, eles descobriram, né, que cortando, trançando e prensando as fibras obtidas dos caules dessa planta, podia-se obter uma folha lisa e resistente, que podia nessa folha, podia se escrever, né, além de possibilitar a costura em longos rolos, ou seja, fazer essa emenda das folhas de papiro. Antes da invenção do papiro, né, a única forma, o material mais comum em que se usava para escrever nesse período da antiguidade, do qual estamos falando, eram os tabletes de argila, que foram muito utilizados na Mesopotâmia, né? Poderia ser aquele modelo, a forma de escrita cuneiforme que foram elaborados na antiguidade. Então, a partir da invenção do papiro pelos egípcios, e uma nova forma, uma forma mais sofisticada de se escrever inventada. E essa forma de escrever foram através das folhas de papiro criada pelos egípcios antigos, certo? Outra grande invenção desse período do Egito Antigo foi o relógio de água e do sol, muito usados para medir o tempo e calcular a época das enchentes do rio Nilo. O tempo, a contagem do tempo dos egípcios antigos eram semelhantes à contagem do nosso tempo, como nós quando fazemos a contagem no nosso tempo atual. Então, os egípcios também tiveram uma contribuição muito grande para essa contagem do tempo, né? Os egípcios, eles dividiam o ano em 12 meses, como o nosso ano também está dividido, né? Então, eram divididos em 12 meses de 30 dias, e a esses era acrescido mais 5 dias, que era para ajustar o calendário anual de cada ano. Então, o ano dos egípcios também tinha 365 dias, certo? O mês dos egípcios, os meses dos egípcios antigos, eles, como dito, possuíam
30 dias, porém eles eram divididos em 3 semanas de 10 dias cada, né? O dia deles também durava 24 horas, assim como o nosso. A sofisticação desse calendário egípcio era tão bem elaborada, tão bem organizada, que os romanos, quando tomaram o Egito Antigo, né, eles se apossaram, eles se utilizaram desse calendário egípcio, né, e usou como base, serviu de base para o calendário cristão, né? Então os romanos também se utilizaram desse bem elaborado e organizado calendário egípcio para organizar o seu calendário. E o calendário romano vai servir de base para a organização e elaboração do calendário cristão que nós conhecemos e que nós seguimos até os dias atuais, né? Além dessas invenções, outros campos da ciência e do conhecimento humano também serão desenvolvidos no Egito Antigo, a exemplo da aritmética e da geometria, amplamente desenvolvidas para os cálculos aplicados à logística e à administração do império. Nós estamos falando de um vasto império que precisava desse conhecimento, né? E esses conhecimentos eles serão utilizados, por exemplo, para prever os recursos humanos e materiais necessários para a execução, por exemplo, de uma obra. Eles utilizavam a aritmética e a geometria para saber a quantidade de dias, de tijolos, de operários e provisões para esses operários. A medição dos campos cultivados, que eram bastante extensos, e dos rendimentos que esses campos poderiam trazer para a economia do Egito Antigo. Então, tudo isso eram feito através do conhecimento em aritmética. Um grande exemplo do grau de conhecimento avançadíssimo dos egípcios pode se dar por meio das pirâmides. Então, as pirâmides egípcias, pela sua imponência, grandeza, é a demonstração clara e óbvia de um conhecimento avançadíssimo que os egípcios tinham em matemática, geometria e engenharia. Porque os grandes blocos de pedras, até os locais onde foram construídas essas pirâmides, obviamente requer um conhecimento muito grande em cálculo, em matemática, enfim, em engenharia. E isso, as pirâmides estão aí para mostrar que os egípcios antigos detinham esse conhecimento, certo? No campo da medicina, como já dito, a prática da mumificação dos corpos estava relacionado à questão da religião. Então, a prática da mumificação ela vai contribuir de forma decisiva para que os egípcios se aprofundassem no estudo do corpo, né? Então, alguns médicos do Egito Antigo, alguns médicos egípcios, eles vão se especializar a partir desse processo, dessa técnica da mumificação, vão se especializar em diferentes partes do corpo. A exemplo dos olhos, da cabeça, dos dentes, do ventre, enfim. A técnica da mumificação desenvolvida pelos egípcios antigos contribuiu para também o desenvolvimento da sua medicina, né? Outro campo é a astronomia. Então, quando os egípcios antigos navegavam pelo mar Mediterrâneo, então, para essa navegação pelo Mediterrâneo, assim como as atividades agrícolas, os egípcios eles se orientavam pelas estrelas, né? E a partir dessas observações dessas estrelas, eles vão desenhar mapas do céu e nesses vão enumerar os agrupamentos de estrelas em constelações, né? E a partir dessas observações, desses desenhos, eles vão iniciar, né, estudos no campo da astronomia. Eles vão contribuir também para o campo da astronomia. É no Egito Antigo que se tem a manipulação de substância química. É no Egito que vai surgir essa manipulação das substâncias químicas, e a partir da manipulação dessas substâncias químicas vai se dar origem à fabricação de remédios e de muitas composições, certo?
Então, tudo isso contribuiu para a grandiosidade da civilização do Egito Antigo, né? Então, muito foram as contribuições. Infelizmente, a história ocidentalizou muito da contribuição dos egípcios antigos, né? Se ocidentalizou, ou seja, a partir da Grécia, se tem alguns inventos que, na verdade, os gregos foram até o Egito, beberam na fonte do conhecimento egípcio e se apropriaram de um Egito antigo. É uma das primeiras civilizações da humanidade, né, que conseguiu um alto grau de desenvolvimento, né, principalmente nos campos, e nós já citamos, no campo da medicina e das ciências exatas, no campo da matemática, da geometria, da engenharia, enfim, certo? Então, esse era o nosso encontro de hoje, tratar um pouco da ciência e da religião do Egito Antigo, né, a partir dessas características que formavam a religião do Egito Antigo e as contribuições no campo da ciência, certo? Então, esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.